Bom dia, amados. Esse é o dia que o Senhor fez, amém, queridos? Diga ao seu irmãozinho que está ao seu lado, mesmo distante, esse é o dia que o Senhor fez. E diga assim: tudo que Deus faz é bom. Quantos acreditam que esse é um dia bom? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Pela certeza que o Senhor nos deu, que onde houverem dois ou mais reunidos em seu nome, o Senhor estaria conosco. Pela certeza que temos, ó Deus, que ninguém pode resistir à sua presença. Não há dor, não há enfermidade, não há pecado, não há desespero, não há morte que possa resistir à presença de Deus. Pai, fala-nos por meio da tua palavra nesse dia de hoje. Faça com que ela encontre, Senhor, um lugar em nosso coração e que faça morada, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da minha palavra hoje é tempos de medo. É inegável que nós temos vivido dias confusos, dias que perdemos a capacidade de prevê-los, digeri-los, ou de criar alguma expectativa e que seja de fato real a expectativa a respeito dele. E nada pode ser tão poderoso para o medo quanto a atmosfera da incerteza. Quando você lidar com alguns conflitos ou com algumas realidades, e essas realidades elas são cercadas por fortes convicções, naturalmente essa ambiência onde você está vivendo, onde você está pensando, onde você está se desenvolvendo, ela é uma ambiência onde você se escora em algumas convicções e sobre toda e qualquer convicção é impossível que habite nela a sombra do medo. O medo costuma nascer nas sombras das incertezas. O medo nasce nos conflitos. O medo nasce em quando nós deixamos de ser uno e passamos a ser duos. Quando cogitamos sobre o pensamento de que será que vai dar certo? Quando nasce em nós esse pensamento de será que vai dar certo, nós cogitamos sobre a possibilidade de duas realidades, a de dar certo e a de não dar certo. Nesse momento é um ambiente propício para que o medo nasça em nós. Nunca em nossa história, em que nós somos parte dela, não a história estudada, houve tanta incerteza quanto os presentes dias. Somos cercados pela impossibilidade, amados, de criarmos convicção alguma sobre o que será o amanhã ou como será o amanhã. Olhamos para as pessoas nas ruas, dentro das igrejas, como cá vocês estão, e é nítido que os nossos olhos, o nosso corpo, a nossa mente, o sorriso que agora é tampado, ou a ausência dele que agora é escondida, conseguimos ver no fundo dos olhos das pessoas uma pergunta que é: como será? O que será? Quem explica o que estamos vivendo? Quem define o que estamos vivendo? Quem é capaz de fazer qualquer afirmação sobre aquilo que estamos vivendo? A ciência não explica, a sociologia não explica, a política não explica, a igreja, que deveria explicar, também não explica. E nada é tão propício quanto a atmosfera em que eu estou inserido nela, e em que você está inserida nela, quanto a ambiência para que nasçam em nós medos. Medos acerca do que estamos vivendo, medo acerca daquilo que viveremos, medo acerca do que seremos, de como seremos, de qual será o processo. E nada pode ser tão maléfico para o homem quanto deixar nascer em si o medo. A expressão medo vai aparecer a primeira vez na Bíblia com o encontro do homem com o mal. Você vai descobrir que em Gênesis, a primeira vez que na raça humana é mencionada a experiência da sensação
e da expectativa, do sentimento, da atmosfera do medo, é quando Deus visita o jardim do Éden e Deus vira e fala assim: Adão, por que você está escondido? Ele diz: porque estou nu, eu tive medo. E normalmente o medo, ele tem sempre a mesma gênesis, a mesma finalidade e a falsa verdade, porque Adão temia aquele a quem Adão deveria recorrer naquela circunstância. Como Adão temeu a Deus. Mas por que Adão temeu a Deus? O que mudou do último encontro de Adão com Deus para o encontro em que Adão temeu a Deus? Qual foi a realidade cognitiva de Adão que alterou a experiência da relação com Deus? Qual foi a mudança que sofreu Adão para que de todos os outros encontros em que Adão teve com Deus, e Adão tinha comunhão com Deus, Adão celebrava com Deus, o que mudou do último encontro para esse encontro? A simples experiência de passar pela maldade. Porque quando Deus vira e fala: olha, não coma desse fruto, porque do dia em que você comer, será conhecedor do bem e do mal. Na verdade, o bem já era conhecido de Adão. O bem era conhecido, mas não era diagnosticado, porque a única coisa que poderia definir a existência do bem com clareza era a experiência do mal. Ninguém pode dizer que alguma coisa é doce até experimentar o salgado. Ninguém pode dizer que alguma coisa é amarga até experimentar o doce. Então, quando Adão experimenta o mal, ele consegue discernir que aquilo com o que ele vivia era o bem, porque esse atual momento meu é antagônico ao outro. Quantos não entendem? Diga amém. E todas as vezes que o homem vive o encontro com a maldade, a única finalidade do mal encontrado é plantar em nós a semente do medo. Isso é simples, amados. Se você assiste um telejornal e nesse telejornal sai a seguinte notícia: olha, o aposentado fulano de tal foi ao Banco do Brasil sacar a sua aposentadoria e entraram 2 homens no banco e foram roubar o seu Antônio. O seu Antônio foi pôr a mão no celular para entregar no bolso, para entregar o celular, e o ladrão matou o seu Antônio. Você tem um relacionamento com aquela informação que ela é minada de maldade. Isso foi de manhã. Quando é de tarde, você precisa ir ao banco. Você já vai assim, ó. Se você entrar no caixa do banco e entrar 2 homens, você se treme inteiro. Amados, nós temos convividos com uma realidade assustadora da maldade que visita o vizinho, e parece que a próxima visitação da maldade será na minha porta. E vocês ouvem isso de alguém que perdeu um irmão para essa enfermidade. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A palavra antropos, homem, significa ficar de pé e olhar para cima. A palavra homem, o significado dela, a sua raiz etimológica, que é antropos, é permanecer de pé, com o olhar para cima. Sabe, amados, o homem não foi criado senão para olhar para cima. Quando nós tiramos a visão daquilo para o que o homem foi feito, de olhar para cima, nós cometemos o equívoco de olhar à volta. E quando olhamos à volta, descobrimos que o olhar que temos para o que temos é a ferramenta que usaremos para construir quem somos. Somos exatamente aquilo para o que olhamos. Refletimos em nós aquilo que toma a nossa atenção. Aquilo que toma a minha atenção me constrói. Por isso que o homem
que é o usuário da pornografia, ele é construído a partir daquilo que ele observa. Por isso que uma mulher que é usuária de informações na internet que não condizem com a palavra, ela é construída a partir daquilo que observa. Você é resultado daquilo que você observa. Você se constrói a partir dos seus olhos. Por isso é que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Deus não dá a referência da bondade que tem que nascer em você a partir daquilo que você observa, mas a Bíblia diz que não é aquilo que você observa que tornará você alguém perfeito sob fundamentos da bondade. A Bíblia diz que a forma com a qual você observa o que você está vendo é que construirá em você a bondade. E qual que é o problema de estarmos assustados e com medo? O problema de estarmos assustados e com medo é porque essa atmosfera causará em você o primeiro de muitos males. É que você verá as coisas diferentes de como elas são de verdade. Você verá as coisas diferentes de como elas são de verdade. Quem tem filhos aqui? Tenho 3. Todos os meus 3 filhos, eu tive o privilégio de ensiná-los a andar de bicicleta. Quem já ensinou seu filho a andar de bicicleta? E quando você põe uma criança vocês fazem DR depois aí, tá, pastor Eric? Quando você põe uma criança em cima da bicicleta, você tem a verdade sobre aquilo que vai acontecer, que é que ele terá a experiência de ser livre sobre 2 rodas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas a criança, quando ela senta numa bicicleta, a experiência com o novo, ou a falsa sensação de que é impossível se equilibrar naquilo, fará com que ela enxergue que andar de bicicleta é um perigo. E o medo que nasce nela vai dificultar o aprendizado. Então, um dos males que o medo fará com você é que ele vai fazer com que você enxergue as coisas da forma diferente com que elas são. Seu ponto de vista é do pavor. Isso torna as coisas da sua vida maior do que de fato são. O medo, ele agiganta as coisas. O medo, ele troca o poder de mão. O medo, ele deixa com que você, que deveria dominar as coisas, se sinta dominado por elas. E normalmente, as coisas com as quais devemos exercer o domínio e devemos vencer o medo para isso, são exatamente as coisas que fazem parte do nosso destino, ou aquelas com as quais nós queremos. Por isso, uma mulher solteira, e não estou dando recado de púlpito, qualquer semelhança é mera coincidência. Uma mulher solteira que tem medo de relacionamento, ela vai viver o antagonismo existencial, porque ela sabe que precisa de ter alguém, mas o fato de ter medo de encontrar alguém errado, tirará dela o direito de ter alguém. Quantos me entendem? Diga amém. Aquele que carrega consigo a chama do empreendedorismo, a chama de criar recursos, de gerenciar riquezas, de ser rico. Estou até querendo pregar domingo à noite sobre o tema de que Deus não te quer pobre. Mas a pessoa que tem o empreendedorismo dentro dela, e ela sabe que Deus deu a ela algumas ferramentas, algumas informações, alguns códigos, alguns segredos para gerenciar recursos, mas ela olha para alguns cenários que causarão resistência para ela, e ela tem medo dessas resistências que serão causadas para ela. De fato, ela permite que nasça nela o medo, e porque o medo nasceu, ela deixará de viver aquilo que precisa viver. O medo empodera seu inimigo. Escute o que eu vou lhe dizer. Quanto tempo eu tenho, pastor? Eu posso ir até que horas? Daqui a pouco você vai dizer assim, eu e minha boca grande. 11 horas tem outro? Tá, então tem que terminar antes das 11. O medo, ele empodera o seu inimigo. Porque o medo é a mesma coisa que você virasse para o diabo e falasse assim, você tem razão. Já imaginou isso?
O medo é como se você virasse para a morte e dissesse para ela, você tem razão. O medo é como se você virasse para a enfermidade e dissesse para ele, você tem razão. O medo é como você virasse para aquilo que te assola, para aquilo que te perturba e dissesse para ele, você tem razão. O medo é como se você dissesse àquela pessoa que te violentou, de que você não é a vítima, que você é o culpado e que aquele que te violentou tem razão. O medo tira você do controle das coisas. O medo é um espírito, ele é uma atmosfera. Salmos 91, versículo 5 diz assim: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. O medo é uma atmosfera criada, é um pensamento coletivo, é uma falsa verdade que nos domina, que nos toma, que nos subtrai, que nos sequestra, que tira de nós a capacidade de sermos, vivermos e pensarmos segundo aquilo que Deus projetou. O medo é o seu maior inimigo e ele mora dentro. O medo tira você do seu foco. Há muita gente que nunca será para o que foi criado. Há muita gente que nunca será para o que foi criado, porque se permitiu ser influenciado pelo medo. Quando você vê um agente de saúde, um policial, um bombeiro, um médico, que você entrega uma criança engasgada para essa pessoa, a mãe, ela é sequestrada pelo medo de perder a filha. O médico é dominado pela certeza de que ele vai fazer alguma coisa que não fará com que a criança morra. A diferença e a vida da criança estarão nas mãos ou de alguém que tem medo ou de alguém que sabe quem é. Você entende isso, sim ou não? O medo não pode tirar o seu foco. Porque quando a criança é dada na mão do bombeiro, ele não está preocupado se a criança está roxa, ele não está preocupado se a criança está com os olhos virados, ele não está preocupado, ele sabe o que fazer, e porque sabe o que fazer, fará o que precisa ser feito. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a sua vida: você tem feito o que precisa ser feito para que você viva aquilo para o que nasceu para viver. Se você não tem feito aquilo que precisa ser feito para que você viva aquilo para o que nasceu para viver, o medo está te dominando. Deus diz 365 vezes na sua escritura: não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. O medo cria uma perspectiva falsa daquilo que a Bíblia diz sobre você. Ele te coloca no modo sobrevivência. Tem muita gente se arrastando. Escuta o que eu vou dizer. Tem muita gente se arrastando quando deveria estar voando. O medo te coloca no modo sobrevivência. O medo, meu rapaz, é que te coloca do lado de uma moça em que você tem extremo interesse por ela. Você está apaixonado por ela. A única coisa que você precisa fazer mas você nunca vai viver isso, porque você tem medo. O medo faz você acreditar nos fatos e negar a verdade. Escreve isso na tábua do seu coração. O medo faz você acreditar nos fatos e negar a verdade. E nem sempre o fato é a verdade. E quando a gente se abraça ao fato e solta a verdade, a gente nunca vai entender quando Cristo diz assim: conhecereis a verdade e ela vos. Há quem desenvolve o raciocínio de que a verdade que liberta no contexto escrito é a verdade sobre o Cristo. Mas é impossível que você encontre o Cristo de verdade
sem antes ter encontrado a sua própria. Por quê? Porque Jesus jamais se relacionará com o seu fake. Até que você seja de fato quem é para Ele, não espere que Ele lhe conceda um encontro. Você pode mentir para mim, você pode mentir para os pastores dessa igreja, você pode mentir para si mesmo, você pode mentir para o seu marido, você pode mentir para a sua esposa, você pode mentir para os seus pais, você pode mentir para o mundo, mas Jesus só encontrará a sua verdadeira versão. E o texto que é dito que conhecereis a verdade vos libertará, ele é dito sob a perspectiva de que Jesus pregava para os judeus que criam nele. Escute isso. Jesus pregava para os judeus que criam nele. Esse cenário em que Jesus pregava para os judeus que criam nele, você precisa entender que haviam homens que eram abraçados ao judaísmo e que a pregação de Cristo, ela era um pouco que controvérsia aquilo que o judaísmo pregava, mas mesmo a despeito disso, eles resolveram colocar uma ao cristão, ao Cristo. E há um momento em que esse Cristo que prega aos judeus precisam se arrepender dos seus pecados. Nesse momento ele se levanta e fala: epa, o senhor ia indo bem até agora. O seu discurso ia indo bem até agora, mas agora o Senhor jogou uma bola fora, porque nós somos descendentes de Abraão, não há pecado em nós. Aí nesse momento Jesus vira e fala: vocês precisam conhecer a verdade, e ela vos libertará. E a verdade não é sobre mim, que sou o Cristo, a verdade é sobre vocês. Vocês são pecadores, e enquanto vocês não conhecerem essa verdade, não será possível encontrar em mim a liberdade. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que nem todo fato é verdade. Ah, pastor, eu estou atravessando um momento financeiro difícil. Fato. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Cristo se fez pobre para que você fosse rico. Qual é o fato, pastor? Você está passando por uma crise financeira. Verdade. Eu estou tendo alguns sintomas, pastor, de doença. É fato. Mas a verdade é que Cristo cavou naquela cruz todas as dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual que é o fato? Eu estou passando por uma depressão, eu estou passando por uma crise familiar. Fato! Mas essa não é a verdade sobre você, porque a verdade sobre você é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdade que rege a sua vida. A verdade é que Deus continua no controle de todas as coisas. A verdade é que você não está só, é que Deus te amou e Ele não deixou de te amar. A verdade é que há uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua vida. A verdade é que essa terra, meu irmão, esse lugar não é a nossa morada eterna. A nossa morada eterna é com Ele para todo sempre. Lá é o meu lugar, lá é o seu lugar. Cristo cravou na cruz as nossas dores. A verdade sobre o seu casamento é que Deus uniu e o homem não separará. A verdade sobre a sua vida é que o Senhor é o seu pastor. Não permita que os fatos tirem das suas mãos a verdade. Pode ser sim, de fato, que alguns de nós estejamos vivendo situações críticas. Pode sim, irmão, ser verdade que talvez você esteja com alguns pensamentos que não são de Deus. Pode sim, irmão, ser fato que talvez suas finanças não estejam bem. Pode sim ser fato de que talvez seu casamento não esteja bem. Pode sim ser fato, irmãos, que existe um vírus mortal que nos cerca. Pode sim ser fato, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os fatos se dobrarão à verdade das promessas de Deus. Pastor, e por que isso é verdade? Deixa eu te contar uma coisa sobre a verdade. Certo avô, pastor, não foi no culto, na escola bíblica dominical.
quando o neto dele chegou, ele falou assim: meu neto, você foi na escola bíblica? Foi. O que a tia da igreja ensinou para você hoje? Ah, vovô, ela me ensinou sobre Moisés. Aí o vô, mesmo? E o que ela te ensinou sobre Moisés? Que Moisés estava no Egito e Moisés ia libertar o povo do Egito. Mesmo, meu filho. O que mais que ela ensinou? Ela ensinou que Moisés falou 10 pragas no Egito e o faraó liberou o povo hebreu para ir. E o que mais que ela falou? E aí ela falou que o povo hebreu andou no deserto e o avô foi achando bom. Aí ele falou assim: o que mais que ela falou? Falou que o povo de Deus chegou de frente ao Mar Vermelho. Mesmo? E o que aconteceu? Aí, avô, sabe o que aconteceu? Veio o disco voador. E o avô, meu Deus do céu. E aí saiu vários lasers do disco voador e começou a matar o povo do faraó. O avô, meu filho, não, peraí, vovô, deixa eu te contar. E aí, de repente, esses discos voador, eles alinharam assim, e eles soltaram um vento no mar, e o avô foi passando mal com aquilo. Meu Deus do céu, o que essa tia ensinou pro meu neto? E o menino foi empolgando, irmão, com aquela história. E aí o disco voador fez rodar assim, que criança você sabe, né? E aí um vento das asas do disco voador foi abrindo o mar, e aí outro disco voador veio por trás e foi empurrando o povo. O avô foi abrindo a blusa, pelo amor de Deus, o que essas mulheres estão ensinando na escola bíblica? E depois que todo mundo passou, o disco voador subiu e sumiu. Aí, o avô, meu filho, quem foi a tia que te ensinou isso na escola? Ele falou: não, a tia não me ensinou isso não, avô. Mas se eu te contar o que a tia me ensinou, você não vai acreditar. Porque é mais fácil, irmãos, acreditar na história do disco voador do que acreditar que o Moisés só bateu o cajado na água. Mas por que a gente acredita nisso? Porque está escrito. Ah, não, vocês entenderam. Mas por que você precisa acreditar nas verdades ao seu respeito? Porque está escrito. Por mais mirabolante que pareça, por mais loucura que pareça, você precisa acreditar nas promessas de Deus. 2 Reis 4, versículo 8, nos conta a história da sunamita. Todos vocês sabem disso? Que a sunamita vê Eliseu entrar e ela se propõe no coração a construir um quartinho para que o profeta tivesse morada. E quando Eliseu chega naquele quartinho, ele vê uma cama para ele, uma mesa, uma botija com água. Ele se sente tão honrado que ele vira para a sunamita e fala: o que você precisa? Como eu posso retribuir isso a você? Ela fala: nada. Eu moro no meio do meu povo, tenho minha família, nada. Não fiz isso para que você me desse alguma coisa. Fiz porque quis fazer. E ela sai. E o profeta fica indignado, porque ele queria retribuir de alguma forma. Geazi, um fofoqueiro de primeira, vira e fala para ela: eu sei, essa mulher já é de idade e não tem filhos. E Eliseu manda chamar a mulher e ela entra, e na hora que ela entra, Eliseu vira e fala assim: ó, daqui 1 ano você segurará um menino. Ela: não mintas para mim. O menino nasce, o menino cresce e o menino morre. E essa era um fato sobre o menino morto. O pai dá o menino na mão da mãe doente, o menino morre, e a mãe sai e põe o menino morto em cima da cama do profeta, e ela pega as suas vestes e vai sair até o profeta. E quando ela passa pelo pai da criança, o pai pergunta: tá tudo bem? Ela responde: vai tudo bem. E ela vai em direção ao profeta, e quando ela está em direção ao profeta, o profeta está com Geazi, ele vira e fala assim: lá vem a sunamita, vai até ela, saber o que ela quer. Quando o Geazi encontra a sunamita, pergunta: está tudo bem? O que a senhora veio fazer aqui? Ela responde: está tudo bem. Mas quando ela encontra o profeta, ela se apega àquilo que Deus fez. Ela se dobra aos pés do profeta. E ela vira e fala: caso eu te pedir algum filho, eu não te deixarei até que a criança volte a ter vida. O que ela quis dizer com essas palavras? É como se ela dissesse: não é sobre a criança
que está morta lá. E não é sobre a mãe que sente a ausência da criança, é sobre aquilo que Deus fez. É sobre aquilo que Deus prometeu, é sobre aquilo que Deus realizou, é sobre o caráter de Deus, é sobre a mentalidade de Deus, não é sobre mim. Eu sei conviver com a ausência de um filho, mas eu não saberei conviver com a verdade de que o Deus que fez isso por mim me desampararou. Eu não creio nisso, eu não creio que esse Deus fará isso, eu não creio que esse é o comportamento de Deus. E ela se apega à promessa de ter um filho que foi dada por Deus. Eu não sei quais são as promessas que Deus fez na intimidade para você, mas na coletividade, a maior promessa que Ele fez: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só. Sabe, amados, Isaías 51, vou encerrar, falta muito, depois eu termino. Outro dia. Isaías 51, versículo 12 e 13, assim: eu sou aquele que vos consola. Escuta, irmão, desconecta de qualquer coisa que te tire daqui. Escuta isso. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se torna erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que se você tiver medo, você se esqueceu de quem é Deus. Deus vira e fala assim: mas como você se esqueceu de quem eu sou e está se permitindo ser amedrontado pelo homem ou por aquele que te persegue? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa manhã: em que momento da sua vida você se esqueceu que tem um Deus? Em que momento da sua história você permitiu ser contaminado pela informação de que existe alguém ou alguma coisa que é capaz de te tocar? Em que momento da sua história você está acreditando que o seu futuro está comprometido? Em que momento da sua história você está acreditando que a sua família está comprometida? Em que momento da sua história você está acreditando que a sua saúde está comprometida? Aonde foi que você me deixou na sua história? Porque se eu estiver com você e você tiver a clareza de que o Deus, aquele que criou os fundamentos do mundo, aquele que criou a terra, aquele que pôs nome nas estrelas, se eu estou com você, por que você está com medo? Quando saímos da atmosfera do medo, reconhecemos que tudo é sobre Ele. Quantas horas? Joel 3, 9 e 10 diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra. Eu amo esse versículo, irmãos, eu amo esse texto, pelo amor de Deus. Nós somos uma geração frágil, uma geração medíocre, um povo de alma fraca, de mente poluída, de ouvidos impuros e de olhos comprometidos. Nossas guerras não são guerras, irmãos. Tem guerra que chega a ser ridícula.
Tem guerra entre marido e mulher, brigando porque um quer o cachorro, o outro não quer o cachorro. Tem guerra entre marido e mulher brigando porque um quer ir para Salvador nas férias, o outro quer ir para o Amazonas. Criam discussões, conflitos, guerras, perdem a paz, perdem a alegria por imbecilidade. Me desculpa o vocabulário que parece ser chulo, mas é direto. Gente que chega a ser tão idiotado que por não ter conflitos faz questão de criá-los, porque aprendeu a viver na ambiência da insegurança, não sabe ter paz. Esse texto cria um contexto em que era fato de que a guerra viria. E ele diz assim: proclamai entre os gentios e preparai a guerra. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra contra a mídia, estamos em guerra contra governos, estamos em guerra no mundo espiritual e não devemos ter problema em estar em guerra. Faça guerra. Não se conforme com a injustiça, não se conforme com a mentira, não se conforme com a pornografia, não se conforme com o adultério, não se conforme. Os homens precisam aprender a fazer guerra. O texto diz assim: proclamai aí entre os gentios e preparai a guerra e suscitai os fortes. Aonde estão os fortes de Juiz de Fora? Não. Vou parar. Aonde estão os homens e mulheres fortes de Juiz de Fora? Chamai os fortes, subam todos os homens de guerra, forjai espadas, enxadas, lanças das foices, e diga ao fraco, não, e diga ao fraco, tempos de medo requer homens e mulheres fortes. E se há em você algum sinônimo de fraqueza, diga a verdade. Qual é a verdade, pastor? Eu sou forte. Se não tem nada construtivo para falar, faça um favor a si mesmo e a nós. Cale a boca. Se não tem nada abençoador para falar, faça um favor a si mesmo e ao mundo, ao universo, a Juiz de Fora, a sua casa, a sua igreja. Cala essa boca. O que tem dito a si mesmo? O que você tem dito a si mesmo? A sua boca precisa ser o maior cooperador da sua existência. Não permita que a boca de ninguém coopere com o seu destino, se a sua própria não faz isso. Quais são as sentenças que você tem lançado sobre a sua saúde física, emocional, espiritual, sobre a sua casa? Se a tua boca não produz o que você precisa, não espere que a boca de um estranho faça isso por você. Tem birra de gente que sai procurando profeta, liga para profeta, fala: para quê? Por que você espera que a sentença sobre a sua vida saia da boca de alguém que nem conhece a sua história? Quem pode dar uma sentença sobre o seu futuro são aqueles que conhecem o seu passado, a sua história, as suas lutas, as suas guerras, por onde você passou, os gigantes que você destruiu, as pontes que você atravessou, os muros que você construiu, as lágrimas que rolaram no seu rosto, os sorrisos que te foram roubados, porque se você está aqui, isso é sinal de que Deus te trouxe, e se Deus te trouxe até aqui, Ele sabe quem de fato você é, e Ele acredita em você. Salmo 27, Davi escreve esse salmo num dos piores momentos da sua vida. Quando ele fugiu do rei Saul. Entenda como ele estava. Ele era genro do rei. O rei se levanta contra ele, busca matá-lo, pega a esposa dele, dá como esposa de outro homem, expulsa ele, acusa ele falsamente, busca constantemente tirar a vida dele a qualquer preço. Davi não tinha culpa no cartório, Davi não devia, Davi fugia como um cão da mão de Saul. E ele escreve assim, Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Feche os seus olhos e repita assim comigo, o Senhor
Repita com toda a força do seu pulmão: o Senhor é a minha força, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei receio? Davi cria, porque cria disse, porque disse viveu. Davi cria no sentido de acreditar. Davi acreditava, porque acreditava disse, porque disse viveu. 2 Coríntios 4:3 assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabe o que está errado, irmãos? No quebra-cabeça da sua existência? Você crê. Crer é andar pela fé. 2 Coríntios 4:5 diz assim: ora, quem para isso mesmo nos separou foi Deus. Bíblia, irmão. Ora, mas quem nos separou para isso mesmo foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso temos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vemos a ausência do Senhor, porque andamos pela fé e não pela vista. Falava isso com o irmão Leonardo, né? Leandro, é do Goiás também, todos os dois. Um está vivo, outro está morto. Quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer mudar a sua história, quando Deus quer mudar a sua estação, quando Deus quer mudar você de nível, quando Deus quer dar a você códigos que pertencem a Ele, quando Deus quer colocar você na rota daquilo para o que nasceu, Deus não te dará nada, só a oportunidade de mudar, de crer. Quando Deus quer dar alguma coisa ao homem, Deus dá ao homem a oportunidade de crer diferente, porque você é resultado daquilo que crê. Quando aquilo é cercado pelo medo, aquilo que você crê não vem de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Ah, tá. É verdade. Eita, pensa isso. Amados, muitos de vocês estão longe do destino. A minha igreja chama-se Igreja Caminho, porque a minha missão na terra, irmãos, é fazer com que eu consiga colocar o maior número de pessoas possíveis no destino. Quando o diabo mata alguém, não no nível de um coração parar, porque a vida não é um coração batendo, irmãos. Quando o diabo mata alguém, o diabo simplesmente quer extinguir tudo aquilo que Deus colocou dentro de vocês. Fomos criados para sermos comunidade, ninguém foi feito para estar só. A solidão, não há bondade naquilo, e o próprio Deus fala isso: não é bom que o homem esteja só. Eu criei o homem para estar em comunidade, e eu fiz o homem para estar em comunidade, porque ninguém é completamente perfeito. Há coisas em mim que, para que elas se encontrem, eu preciso das ferramentas que estão em vocês. Há coisas em vocês, para que vocês encontrem, precisam das ferramentas que estão em mim. Se vocês estão em uma comunidade de fé, pode acreditar, a pessoa que está do seu lado carrega alguma coisa que é sua. Olhe para ela, para quem está do seu lado. Tenha medo não, irmão, está de máscara, mas não é bicho não. Diga assim para ela: eu sei, se Deus me colocou do seu lado, você carrega alguma coisa que me pertence. Diga assim, diga para ele: lembre-se, se você permitir que o medo te domine, você nunca será quem nasceu para ser. Diga: irmão ou irmã, eu preciso que você vença o medo e ponha para fora
códigos que Deus te deu. Põe a mão no seu coração. Está muito ruim esse negócio de afastado, não sei o quê, né? Mas se nessa manhã você entende que por algum motivo o medo tem te cercado, te dominado ou te habitado, e você quer receber uma oração para que de fato os seus olhos, você seja homem, ponha-se de pé e olhe para cima. Levanta a sua mão que eu vou orar por você, onde você estiver. Eu vou chamar para vir aqui porque está uma confusão. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, há pessoas aqui que as suas mentes, os seus corações flertaram com o medo e se dobraram a ele. Há mulheres aqui, Senhor, que são ministradoras do altar. Há homens nesse lugar que são detentores da unção da prosperidade. Deus, há gente nessa casa que serão vozes libertadoras na política, nas universidades, nas faculdades, no cinema, nas artes, ó Pai, no legislativo, Senhor. Deus, as principais cadeiras do nosso país são habitadas por homens ímpios e não tementes a Deus, porque os filhos de Deus perderam a coragem de tomar os reinos, os tronos, as esquinas. Pai, eu quero declarar sobre esses homens e mulheres que foram acovardados, que foram diminuídos, que foram impressionados pelo medo, que o pavor alcançou seus corações e que a sua mente não mais coopera com a mente de Deus. Eu quero liberar uma palavra, Senhor, nesse dia de hoje, que haja uma libertação. Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e opera em nós. Arranca o medo, o temor, ó Deus, o pavor, as experiências do passado que foram tão malignas, que conseguiram colocar em nossos corações e mentes raízes do medo. Gente que foi violentada, gente que foi enganada, gente que foi traída, gente que foi usurpada, gente que foi roubada, gente que foi, Senhor, tocada de forma impura, gente, Senhor, que confiou em alguém e foi por esse alguém massacrado na alma, no corpo, e isso gerou uma corrente de medo sobre os pés das pessoas. Espírito Santo de Deus, libera, liberta, traz libertação. Se há algum espírito imundo nesse lugar que ocupa alguém, eu te repreendo, Satanás, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu declaro, vai embora, libera a mente, libera o corpo, libera o espírito do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus nos conhece, Deus conhece os que são seus. Espírito de Deus, mova-se entre nós, que haja um sorriso aonde a tristeza operou. Vai embora, libera teu povo, Jesus. Liberta teu povo, Jesus. Liberta teu povo, Jesus. Dá asas àqueles que rastejam. Dá asas àqueles que rastejam. Dá sonhos, projetos. Senhor, revela. Traz, ó Deus, a revelação. Traz, ó Deus, a revelação. Ministra, Senhor, projetos no coração dos teus filhos. Senhor, ministra projetos. Dá chaves, ó Pai. Dá chaves, ó Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que todo medo, que todo pavor, que todo susto, que todo recuo, que toda mentira de Satanás que operou na mente e no coração dessas pessoas, eu dou uma palavra de ordem agora. Vai embora, e vai embora, no nome de Jesus. E se você crê nisso, aplauda ele com alegria e com fé. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo diz à igreja mais complicada da sua época: pois o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Repito assim comigo: façam isso. Diga comigo: façam isso. Diga forte: façam isso em memória de mim.
Ele continua dizendo: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberam. Diga: em memória de mim. Diga comigo: em memória. Repita alto: em memória. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente se esquece. Você anda segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e você se esquece. Você se esquece que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele. Você se esquece que o Filho dele largou o trono de glória e se fez homem, carne, como eu e como você. E você se esquece que ele subiu numa cruz. E você se esquece que naquela cruz ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. E você se esquece que ele rasgou o véu. E você se esquece que ele me fez e te fez filho de Deus. Há uma coisa que a ceia precisa fazer comigo e com você: é dar a nós a memória e a certeza da obra de Cristo na cruz. E a obra de Cristo na cruz foi perdoadora. Foi para perdoar os meus e os seus pecados. Foi para que você se lembre que o sangue de um justo foi derramado. E esse sangue do justo que foi derramado foi o do Filho de Deus. E eu e você precisamos ter um compromisso em nunca fazer com que o sangue dele tenha sido derramado em vão. Jesus confronta o seu pecado. Jesus perdoa o seu pecado. Jesus te conecta em Deus. Essa é a verdade sobre você. Não se esqueça disso.